Teu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado. Senhor, se aposse dele. Guarde ele, guarde sua casa, guarde sua família, guarde seus pais, guarde a igreja que ele pastoreia, guarde o povo, a membresia, meu Deus, daqueles ministérios. Pai, aqui nessa noite declaramos céus abertos e o teu poder se manifestando, em nome de Jesus. Amém? Shalom, igreja. Olhe para a pessoa mais bonita do seu lado. Que bom que você está aqui. Olhe para o outro lado também. Que bom que você está aqui. Você pode aplaudir a Jesus aí, por favor? Glória a Deus. Vamos adorar. Dá o maior. Adorador. Diga. Adorador, assim Deus me formou, ninguém poderá calar a voz. Levante as mãos e diga para ele: se eu subir aos céus, aleluia. E se eu subir aos céus, eu sei, Jesus, tu está lá. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Diga: tu és Deus, tu és o Deus que me sonda. Oh, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Tem adorador nessa noite? Deixa eu ver. Mas de uma coisa eu sei, com toda a minha vida, aleluia, e adorar é você adorando e cadeias sendo quebradas nessa noite. É você adorando e a dor, a angústia, ela indo embora. Você está no culto da família com milagres extraordinários. Chame a presença dele para a sua vida. Chame, chame. A voz de quem te adora, Senhor, e adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas está faltando, né? Se eu descer, se eu subir, se eu ganhar ou perder, diga: te adoro. Mais uma vez, te adorar. Te adorar é o meu prazer. Só as mulheres dizendo te adorar. A voz masculina dizendo te adorar. Te adorar é o meu prazer. Toda a igreja dizendo: minha força vem do Senhor.
minha força vem do Senhor. E nada, nada pode calar uma adorador. Aplauda Jesus aí. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Sente dando glória. Glória a Deus. Amém? Confesso aos irmãos que eu orei para estar aqui. Eu estava assistindo em casa, no YouTube. E aí a minha esposa fez assim: Neguinha. Eu chamo minha esposa de Neguinha, né? Falei: Neguinha, já pensou pegar na Salva Nações, Neguinha? Salvar nações. Ela fez: ore. Ore. Eu orei, meus irmãos. Estou vivendo milagres extraordinários hoje. Nós estamos no culto da família com milagres extraordinários. Louva a Deus que o Senhor, Ele me deu um milagre extraordinário. Eu tenho 10 anos com a minha esposa, fazer 11. Tenho muito tempo com a minha esposa. E nós não podíamos ter filho. Ela tinha ovário policístico. Nós adotamos uma menina que não pôde estar aqui, está na casa da avó. Tem 7 anos, adotamos com 2 meses. Hoje tem 7 anos, a Sofia. E houve promessa, né? Quando nós descansamos, minha esposa chegou a ter gravidez psicológica. Ficou 3 meses sem um período, né? Meus irmãos, eu fiquei tão agoniado, mas tão agoniado, que eu comia, acordava de madrugada com desejo, né? Os antigos falam que se a mulher passar por cima dele, que deseja é o esposo, né? E eu acordava de madrugada para comer macarrão com pimenta. Eu ficava com isso aqui tudo ardendo. E depois, quando eu fui ver, não era. Não foi nada. Foi verdade. Mas aí, ela não é de enjoar. Quando foi esse ano, enjoou. Fez uma oração. Deus, se acontecer assim, assim. Ela fez: eu estou grávida. E aconteceu exatamente. Ela fez: filho, compra o teste. Eu comprei 2. E tá ali, Pepeto ali. Amém? Pepeto tá ali. Amém? Bonito, igual a mãe, né? Livro de Ruth, capítulo 1. Quero estender minha gratidão ao pastor Carlos, ao apóstolo Carlos Silva. Eu amo muito a vida do Senhor. É uma admiração. Tem muitas coisas aqui que eu copio, diluo para a visão do nosso ministério lá. Tenho aprendido muito com o apóstolo. Quando eu vou conversar com o apóstolo, eu converso com ele com balde, né? Que é muita informação. E aí eu pego o bloco de notas e anoto um monte de coisa. Que é conversando com ele, sai vigília, sai congresso, sai tudo, né? Você conversa com ele. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo, pela vida do pastor Júnior, pela vida dos evangelistas e cooperadores e obreiros que estão aqui. Amém? Me sinto muito grato por estar aqui. Ruth, capítulo 1. Estou acompanhado hoje com a minha esposa. Ali meu filho também está ali. Minha esposa, missionária Érica, está comigo aí me suportando. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu aos campos da onde, igreja? De Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus
de Belém de Judá e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Glória a Deus. Queridos, quando nós entendemos, esse texto me chamou muito a atenção. Eu estava olhando como culto aqui, eu perguntei ao apóstolo, como o culto é culto da família. E está lá, né? Culto da família com milagres extraordinários. E cada família Deus chama pessoas, chama um, e talvez você está aqui representando a sua família. A decisão em Deus, porque decisões definem destinos. A decisão em Deus vai lhe dar um direcionamento como agir na sua família. A responsabilidade daquele que carrega a unção é de abençoar toda a sua casa, de atrair a presença do Senhor para a sua casa. O líder, um direcionamento dele errado pode trazer consequências catastróficas, não só para ele, mas para toda a sua casa. Hoje o pensamento de um pai de família não é só nele, ele não pensa nele, ele pensa na sua esposa, nos seus filhos. A mãe, quando ela olha, ela pensa na sua filha ou no seu filho. E o que acontece? Aqui nós percebemos que houve fome em Belém de Judá. Mas pastor, por que Belém? Belém significa casa do pão. E Judá, lugar de louvor. Belém de Judá significa casa do pão na terra do louvor. Perceba que não é louvor na casa do pão, é casa do pão na terra que há adoração. Se houver adoração, há provisão. Se houver comunhão, há direção, há avivamento. E o que Deus exigia daquele povo? Comunhão, adoração. No entanto, depois das terras forem distribuídas para o seu povo, o povo ficou sem líder e cada um quis fazer o que bem quis. Juízes capítulo 21, versículo 25. Esqueceram para que foi chamado, porque nós fomos chamados para adorar. Esqueceram para que foram instituídos, nós fomos chamados para adorar. O Senhor nos fez adoradores. No entanto, o povo esqueceu. E quando olhamos agora a Belém de Judá, a terra de pão, de provisão, de avivamento, a terra de milagre, não havia mais. Você olhava para Judá, Belém de Judá, e via agora fome por conta da desobediência. E agora eu fico olhando este cenário, porque uma terra que há provisão, uma terra que há louvor, a adoração, tem provisão, tem transformação, tem mudança. Ah, meu irmão, no livro de Abacuque o Senhor fala: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto da vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu alegrarei o Senhor, adorarei ao Senhor, porque em Belém de Judá não se vende, não se compra, não, se tem nós adoramos, se não tem adoramos. O que é isso? É a maturidade de um homem e mulher de Deus. E o Senhor diz que está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. No entanto, o povo ele acabou se perdendo na terra do pão. Eu não estou falando do Egito, eu não estou falando da Babilônia, porque no livro de Jeremias capítulo 29 o Senhor diz que na Babilônia o Senhor levantou profeta. Eu estou falando agora na terra do louvor,
Na terra onde as pessoas têm que olhar para nós e dizer: ali há um adorador. Porque se há adorador, ele levanta as mãos, adora e a provisão chega. Você não está entendendo. Enquanto você está adorando aqui, tem provisão chegando na tua casa. Enquanto você está adorando aqui, a porta que está fechada pode se abrir. Mas pastor, e se não se abrir? Eu adoro. Pastor, e se eu não for curado? Eu adoro. Aí nós percebemos agora a intimidade de Jó. Porque é muito fácil falar quando é nos outros, e quando é conosco. É verdade quando é nas pessoas e quando nós estamos passando. Eu estou falando de Jó, ao qual os joelhos se vacilaram. Eu fiquei no monte 96 dias e eu recitava Jó: se tão somente nesse monte clamares a Deus, ao Todo-Poderoso pedir misericórdia. Se fores puro e reto, certamente despertará em teu favor e te restaurará tua justa morada. O teu princípio será pequeno, segundo o que o Senhor tem preparado para quem adora. Para quem não é apegado ao material. Deus te conhece. Deus conhece tua natureza. Sabe exatamente como você está aqui. O Senhor conhece o íntimo. Jó, quando perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, a sua mulher olhou para ele e falou: amaldiçoa o teu Deus e o morre. Ele falou como fala uma louca. Fala tu. Deus nos deu, Deus tomou, ou melhor, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou sair da terra de adoração. Eu não vou me vender por causa de situações ao redor. Porque quando o Senhor está restaurando a terra da adoração, porque o Senhor ama. O Senhor é amor, mas também é o quê? Justiça. E no não de Deus, nós devemos permanecer no lugar que Ele nos colocou. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Aí vem Salomão e diz: há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Pastor, por que Salomão fala isso? Porque existem coisas que só chorando a gente aprende. Existem coisas que só perdendo nós aprendemos. É difícil falar, mas a dificuldade também é o professor. A dificuldade também nos ensina. A dificuldade tira as frescuras, tira os não me toque. A dificuldade faz a gente vivenciar e amadurecer, traz humildade. E aqui o Senhor estava restaurando a Israel, a Judá, Belém de Judá, restaurando aqui através da punição. Você não errou? Vai pagar, mas seja humilde. Seja humilde, porque o que há de vir virá e não tardará. Porque pastor Belém de Judá carregava uma promessa. Que promessa? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia. É de você, Belém, que acredita. É de você que se sustenta. É de você que reconhece. Tem gente que quer pular etapas. Apertou, vou pular. Apertou, vai sair. Não adianta, Deus conhece. E aqui houve um homem, culto da família. Houve um homem chamado Elimeleque, líder. Elimeleque significa o homem que foi feito para adorar. O homem que foi feito para reconhecer Deus como Rei dos Reis e Senhor. Elimeleque. Elimeleque foi criado em Belém de Judá, na terra do louvor, na terra da provisão, na terra que não é você fazendo as coisas naturais, é você investindo no reino e o reino te abençoando, é você investir no reino e o reino te prosperando. E o que acontece? Elimeleque, no momento da dor, ele esqueceu os princípios, e Deus não pula princípios. Se é para honrar, é honrar. Se é para adorar, é para adorar. Se é para jejuar, é para jejuar. Se é para obedecer, eu vou obedecer, porque há princípios. Princípios liberam promessas. Existem pessoas que têm um monte de promessa liberada, mas não chega na vida dela, porque querem princípios. A terra cheia de promessas,
Mas existe, o princípio foi quebrado, o Senhor estava restaurando o princípio. A restauração não é fácil, meu irmão, ela dói. Porque para ser restaurado, o dono, ou o lugar, ou a pessoa tem que se permitir ser restaurado. Tem que se permitir voltar para o final da fila. E Elimeleque, ele observou, pai de família, profeta, com o nome de adorador, na terra de adoração. Mas ele teve agora uma atitude que colocou em crise toda a sua casa. E tirou a sua família do ambiente de milagres extraordinários. Porque não pense nós, a Bíblia diz, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem de coração dobre. Lugar de milagre não é lugar de indecisão não, meu irmão. Milagres extraordinários não vem para indeciso não. Uma hora eu estou crente, uma hora eu não estou. Ué, como é que tá? Estou feio. E aí amanhã, por quê? Não. É lugar de decisão. É lugar de convicção. Jó 22, 28. Determinando tu alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará nos teus caminhos hoje, meu irmão. Deus te trouxe aqui para dizer, está apertado, não sabe o que fazer, adore. Enquanto você adora, o Senhor está liberando vitória para você. O segredo é adorar. Adore. Adore. Está chorando, adore. Está doendo, adore. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Mas toma chuva, é tempestade, mas permanece. Porque a minha confiança está no Senhor. Eu não vou abrir mão da terra que o Senhor preparou para a minha vida. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Elimeleque, ele olha para a sua família e diz, vamos embora daqui. Vamos para a terra de Moabe. Moabe significa do pai. Moabe significa do pai, no hebraico, do pai. Do pai do que, pastor? Da mentira, do engano, do pai do ilusionismo. Porque quando passamos por provações, sempre o quintal do vizinho parece mais bonito do que o nosso. Como está o casamento dela, amor? Olhe para o seu irmão com toda a educação, diga assim, meu irmão, Deus te deu uma vida só. Então você cuida da sua, que eu cuido da minha. É uma vida só. Você tem que acreditar. Ah, pastor, me prove na Bíblia, Deuteronômio. Eu te humilhei, eu te pisei, eu te provei, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Tem que guardar. Às vezes o Papai do Céu permite certas coisas acontecer para saber o que realmente está no nosso coração. E se o teu coração estiver adoração, se prepare, porque a provisão do céu vai chegar para a tua empresa, vai chegar para a tua casa, vai chegar para a tua família. É tão forte isso, é tão forte. A Bíblia vai dizer em Atos 16 que havia 2 adoradores que apanharam. Deus permitiu que eles apanharam com vara. Pegaram eles e prenderam no cárcere, pés e mãos. E aí Silas e Paulo, vamos fazer o seguinte: você canta, eu adoro. Quando tu cansar, eu canto e tu. Então eu vou deixar você adorar Ele aí. O dinheiro tem que estar na conta para adorar. O dinheiro tem que estar na conta, o maridão tem que estar aqui para adorar. Você adora aqui e as cadeias quebram lá. Você adora aqui e Deus vai colocar tudo no lugar. Nós estamos em uma terra de milagres extraordinários, uma terra de Belém de Judá. É a casa do pão em terra de louvor, em terra de adoração. Está na hora, meu irmão, de confundir os inimigos.
Os inimigos vão dizer, ela vai chorar e você, então louve, simplesmente louve. Ela vai reclamar e você vai dizer, Deus, tu conheces meu interior. A maior arma daquele que é adorador é a adoração. Enquanto você age, enquanto você ora, enquanto você adora, você está entregando a guerra a quem pode resolver. Porque quando Paulo e Silas adorou, meu irmão, todo terremoto traz catástrofe, traz ruína. Mas o terremoto para quem adora não. Só quebra o que tem que quebrar, só tira o que tem que tirar, só arranca o que tem que arrancar. Ah, pastor, eu não entendi. Adore para você ver se Deus não revela quem é quem na tua casa, se Deus não revela quem é quem nas suas amizades. Adore, coloque diante do Senhor para ver se a máscara não vai cair por terra. Adore. Falcatrua não fica oculto para adorador, não. Não fica. Acã escondeu a capa. Josué falou, tem alguma coisa errada aqui. E começou por cima. E foi, bateu no lugar certo. Acã, você se vendeu, Acã. Você foi comprado, Acã. E você agora está na terra do pai de Moabe, terra do pai da mentira. Que ilusório, né? Trouxe uma ilusão e ele acabou caindo. E vou te dizer, foi ele e toda a sua família. Porque sacerdote, nós somos sacerdotes. Você foi feito para defender teu lar. Qual é a palavra que você tem liberado sobre as vidas do seu filho? Olha para ele e você fala, você é uma bênção. Ô benção, dorme. Eu falo para o meu filho às vezes, dorme, benção. Ô benção. Às vezes ele acorda 4:30 da manhã. Eu falo, benção, dorme, minha benção. Dorme, profeta. Dorme, pregador. Dorme, porque eu sou sacerdote. A palavra tem poder e aqui só sai glória. Glória, glória, glória. Aleluia. E a Bíblia vai dizer o seguinte. Deixa eu ver que hora é essa aqui, né? A Bíblia vai dizer que Elimeleque, ele saiu e levou seus filhos para a terra do pai, para a terra de Moabe, a terra do pai da mentira. E a Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 3: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Porque para todo aquele que sai do chamado, do que o Senhor tem preparado, não consegue produzir, morre ele, os projetos, os sonhos, tudo isso. Qual o desejo de todo pai? Ver seu filho crescer e ficar igual ao meu pai. Ô vovô. Aí você vê o policial militar, um velho policial todo brabão, com o menino se jogando no chão. Parece que o filho é dele. Eu olho. Desejo do pai, presenciar o crescimento da sua geração. Mas para sacerdote, para ver o crescimento é só na terra de milagres extraordinários. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele morreu porque o pior sucesso do homem de Deus, o pior sucesso é ter crescimento fora do chamado. O pior erro de um homem de Deus, a pior, procurando a palavra aqui, a pior, não vou falar, a pior desgraça de um homem de Deus, a pior, é ter crescimento em uma terra que Deus não preparou para ele. Destrói ele, ministério, destrói tudo. E eu vou te dizer, Belém investiu em Elimeleque. Belém deu tudo que Elimeleque precisava para ter crescimento. Mas agora Belém está em crise.
E tem muitas pessoas que no momento da crise abandona. E você já viu Deus abençoar covarde aonde? Traíra aonde? Não, é aquele que perseverar até o fim, será salvo. Em uma das igrejas no Apocalipse, o Senhor falou: mesmo tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é para nós entendermos que vai ter fases. Primavera, verão, outono, inverno. Tem fases que nós sorrimos, tem fases que produzimos, tem fases que não temos nada. Mas em todas as fases nós estamos crescendo. Satanás não tem poder de impedir teu crescimento. Satanás não tem poder de impedir o teu avanço. Você tem dias que não vai estar sorrindo o tempo todo, mas vai estar crescendo. Você tem dias que não vai estar vendendo o tempo todo, mas vai estar crescendo, porque você pertence ao reino, e o reino tem responsabilidade em guardar os teus. A Bíblia vai dizer que Elimeleque, ele olha, pega os seus filhos, sua mulher e cai fora, vai embora, morre. Morreu, acabou. Só que seus filhos, que também eram de Belém, o quê? De Judá, também eram da terra de milagres extraordinários, mas se perderam. Influência, você está entendendo aqui? A influência do pai em não fazer com que a sua família seguisse a direção do Senhor, fez com que ele se perdesse e os seus 2 filhos também. E agora, pastor, versículo 5: morreu também Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e também do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos do quê? Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o quê? Pão. Olhe para cá. Sabe quanto tempo demorou a restauração? 10 anos, aproximadamente 10 anos, a restauração de Belém de Judá. Porque eu vou te dizer, tem gente, aquela música de Lázaro, estou passando pela prova, é passando, não é morando não. De manhã, janeiro prova, fevereiro prova, março prova, 2021 prova, 2022, não, meu irmão, vamos chegar em Canaã aí. Chega, tanta prova, português, matemática, não, chega. Mas o que eu entendo? Só passa pela prova quem restaura a adoração, quem restaura o altar. E a Bíblia vai dizer que houve em Moabe, ouviu-se que o Senhor tinha visitado Belém de Judá, dando-lhe pão. Então se deu pão, se deu provisão, é porque a adoração foi restaurada. Quando a adoração é restaurada, a resposta ela chega. A humilhação ela vai embora, a maldição hereditária quebrada. Quando a adoração, Deus te trouxe nesta noite aqui para restaurar teu altar de intimidade às madrugadas, para que você volte a subir ao monte, ou segunda, ou sexta, porque tem pessoas que o anjo da igreja sobe o monte e ela fala: não vou, vai ficar na prova, vai morar na prova, vai dormir na prova, mas não vai mudar. Nós temos que ir e ser espelho do nosso líder, porque se nós estamos aqui, existe um fluir ministerial. Ou você acredita na terra aonde o Senhor te estabeleceu, ou você não vai viver milagres. Nós temos que acreditar na terra de milagres extraordinário, e a sua família hoje vai receber este milagre, porque o Senhor está restaurando a adoração.
restaurando o louvor. E a Bíblia vai dizer que ouviu-se que em Belém de Judá tinha se restaurado. O Senhor visitou o teu povo com pão. Pastor, mas quando se fala de pão, pão, nós lembramos logo da multiplicação dos pães e dos peixes. Pão, o Senhor fala que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, se tem pão, tem presença. Se tem presença, tem livramento, tem proteção, tem avanço. Se tem presença, tem renovo. Se tem presença, tem restauração. Então o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe tudo o que é necessário, porque a adoração tinha sido restaurada. Nós percebemos o seguinte: e o que é que faz, pastor? Depois que ouve-se que o pão chegou em Belém, o que aconteceu? Versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo com pão. 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá. Perceba que está no plural aqui, ó. Indo elas. Elas quem? As três. Noemi e suas duas noras. As três decidiram: eu vou para a terra do pão. Eu vou para a terra da restauração, onde há louvor. E as três foram. Só que aí, versículo 8, disse Noemi às suas duas noras: ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor seja convosco de benevolência, como vos usaste como os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descansos, cada um em casa do seu marido. Beijando-a, levantaram a sua voz e choraram. Versículo 10. E disse-lhe, certamente, disse-lhe, plural, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Pense que as duas falou para sua nora: eu estou contigo. Voltaremos para o teu povo, voltaremos para a casa do louvor, para a casa do pão, na terra do louvor. Eu quero ir. Você quer ir? Eu também quero ir. Então bora, a gente está contigo. Só que aí o que foi apresentado? A dificuldade. Vê agora no versículo 11. Porém Noemi disse: tornai, filhas minhas, porque ireis comigo. Então tenho ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos. Versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide embora, que já sou muito velha para ter maridos. E ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda esta noite tiver um marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ei até que viesse grande. Deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que é vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra e voltou. Cadê? Porém Ruth se apegou a ela. Percebe isso aqui. Isso aqui é muito forte, eu estou encerrando. Para a terra de restauração tem que se ter decisão. Na terra de restauração não há facilidade. Quando as três ali choraram, as duas falaram: estou contigo, estou do teu lado. Estamos junto e misturado. Noemi apresentou a dificuldade: eu sou velha, e ainda que nessa noite tivesse filho, você ia esperar? Orfa pensou e falou assim: rapaz, esse negócio não vai dar certo não. Deu um abraço. E o quê? Um beijo. E voltou para o seu Deus. A dificuldade separa os determinados dos empolgados. A dificuldade, ela separa quem é e quem não é. Eu estava com a minha esposa, nós pastoreamos uma igreja lá em Luiz Eduardo Magalhães em 2019.
E o pastor, ele alugou um galpão e falou assim: ó, já paguei 3 meses aí, se vira, viu? Não me liga não, tá? Eu fiz sim, senhor. Eu olhei pra neguinha. Eu tinha um cachorro chamado Bola, que era o Husky. E eu falei, meu Deus. Aí eu baqueei, não vou mentir. O coração deu aquela... Aí a igreja grande, ela foi pra lá pra dentro, que ele tava dormindo no chão. E eu fiz, fica aí. Eu sentei no fundo da cozinha e falei, Senhor, trouxe a filha dos outros pra cá, meu pai. Oh, Deus me honra. Daqui a pouco ela apareceu. Quando ela apareceu, eu passei a mão assim, ela fez... Não entendi. Você já fez alguma coisa que deu errado? Ora a Deus, rapaz, você é profeta. Vai dar certo. Eu respirei. Meia-noite, levantei a mão e falei, eu lembro como se fosse, Deus, eu quero Wi-Fi. Foi a primeira coisa que eu falei, Deus, eu quero Wi-Fi. Eu quero uma geladeira, quero um fogão. Eu quero isso. Deus, eu quero. No outro dia, a vizinha do lado fez, pastor, estou instalando Wi-Fi aqui, estou instalando a internet aqui. A guerra não tem, não? Não quer, não? Falei, ô minha filha, a gente está começando agora. Não, pastor, pode botar aí. Porque eu tenho que abençoar, né, pastor? Eu falei, tem, minha filha, tem que abençoar, tem. Tem. Aí eu voltei e falei, neguinha, o Wi-Fi chegou, viu? Fico olhando. Daqui a pouco, 5 dias depois. Quantos dias depois? 5 dias depois. 5. Até eu dormindo no chão, eu ouço na porta da igreja. Pá. Porta de vidro, só tinha 6 membros. Pá. Eu fiz, meu filho, o que foi? Pastor, eu abri. O que foi, meu filho? Pastor, meu pai morreu. Eu falei, misericórdia. Ele fez, calma, pastor. O pai dele morreu, ele mandou ficar calmo. Calma, pastor. Eu falei, não, meu filho. Pastor, é o seguinte, são 7 irmãos. Eu sou o caçula e o único solteiro. E eu vim morar em Luiz Eduardo Magalhães. Eu só tenho 4 meses morando aqui. Comprei tudo novo na minha casa. Ah, não tá precisando não, pastor? Eu falei, tá, meu filho, tá. É de Deus, meu filho. Meu irmão, para quem não tinha nada, agora a água sai na porta. Escute. Itatiaia, né? Itatiaia, o nome, né? Itati, bom irmão, eu olhei e falei, Deus é Deus, rapaz, Deus é poderoso. Eu olhei e eu falei, aí minha esposa, escute isso aqui, porque a igreja começou a dar membros, mas o pastor não liberava pegar nada na igreja. Eu falei, Jesus, e agora? E aí minha esposa chorava toda vez que ela colocar a comida do cachorro, porque ela comprava o isca, sabe o isca? Aquela ração para gato? A gente comprava passado da validade, o isca, para não tocar na oferta. Passado da validade, e ela misturava com arroz e chorava. Eu falei, rapaz, a gente está comendo feijão, solteiro. Sabe como é feijão solteiro não, né? Quem sabe? Hoje você sabe não, gente? Feijão solteiro é feijão sem carne. É feijão solteiro. É, aprenda essa, viu? Feijão solteiro. A gente comeu feijão solteiro. E aí, a gente lá, eu falei, você tá chorando por causa de bola. Amor, mas ele não tem culpa não, amor. Não tem culpa. Eu falei, rapaz, vai dar tudo certo, vamos orar. Todos os dias, meia-noite, nós subíamos no altar para orar. E bola também. Que a gente dormia no fundo da igreja. Oh, meu Deus, então orava. Pessoal, daqui a pouco nós fomos deitar. E quando fomos deitar, o meu celular fez... Quando foi uma transferência bancária. R$1.000 e poucos. A gente se abraçou, começou a chorar. Que não tinha remetente, né? Abraçou a chorar. E ela falou, não. Tira o dízimo, tira a oferta. Vamos comprar a ração do bola. E aí a gente comprou a ração de bola. Acredite se quiser. Quando a gente subiu no altar para orar, ele não subiu não. Foi verdade, pessoal. Ele não subiu não. A gente chamou bola aí dentro. Não. Quem viu na prova, quem me viu passar na prova, ficou lá. O que eu vou dizer para você, meu irmão? Depois daquele dia, eu fiz, Érica, e agora, filha, vamos fazer o quê? Não sei porque Deus está falando, mas Deus está dizendo, Senhor, não saia da terra da provisão. Não saia da terra de milagres extraordinários. Um profeta, um homem de Deus posicionado, ele atrai milagres extraordinários para toda a sua família. Escute isso. Um membro passou e fez, meu pastor, eu não estou sentindo o cheiro do perfume do Senhor.
Veio com a mocinha aqui para o pastor. Fez um voto, ele fez um voto. Todo dia 30, todo dia 15, era perfume para mim e para minha esposa. Foi o voto que ele fez com Deus. O voto de andar com o pastor cheiroso. Ele fez o voto, você está rindo, mas tudo isso é milagres extraordinários. Para quem permanece na provisão. Por que, pastor? Eu não sei se tem auxiliar de pastor aqui, mas auxiliar de pastor tem que ser ralado. Tem que ser. Não pode, me desculpe, mas eu fui ralado. Verdade, ralado. Por quê, pastor? Nós temos que entender e nos desapegar do material e se apegar a quem adora, louvor e adoração, e vivemos e atraímos milagres extraordinários. Meu irmão, a sua mão, a mão de quem adora, tem autoridade no céu. A mão de quem adora tem autoridade diante da conta, diante das dívidas. Separe tuas dívidas, levante a sua mão de Deus. Eu não tenho dinheiro, mas eu te louvo, eu te exalto, eu coloco nas tuas mãos. A provisão vai chegar para tua casa, para tua família. Quem cuida dos teus filhos é Deus. Quem cuida da tua empresa é Deus. Quem cuida desta igreja é Deus. Chegando lá, eu olhei, observei e falei: meu Deus, e agora, Senhor, neguinha vai comer o quê? Aí neguinha fez assim: filho, faz a campanha do quilo na igreja. Eu mudei a pregação aqui, Deus sabe de todas as coisas. Fiz a campanha do quilo, fez 12 cesta básica. Mandei 11 pro povo, falei: uma é nossa, né, filha? Quando eu fui abrir, bateram na porta. Pastor, tem nada para comer lá em casa, pastor. Eu falei: neguinha, pega a cesta e dá. Daqui a pouco nós andávamos como daqui no comércio, nós andávamos para economizar o dinheiro da passagem, para poder, isso eu estou falando em 2019, para poder ter dinheiro para poder comprar jantinha. E aí, eu andando, eu olhei para o céu, escute, porque ela ficou que estava com cólica, ficou na igreja. Eu olhei para o céu e falei: Senhor, o Senhor vai deixar eu andar isso tudo? Quando eu acabei de falar, o rapaz parou do lado. Vai para onde? Eu vou para lá, pô. Eu falei para ele: vou para lá, pô. Vou para lá. Nesse vou para lá, ele me deixou na porta da igreja. E eu tinha dado a cesta básica. Daqui a pouco para um touro na porta da igreja, entupida. Pastor, sonhei com o senhor. Sonhei contigo, pastor. Eu falei: diga, continue. Venha cá. Ele abriu a touro, meu amigo. Tinha de tudo. Milagre extraordinário. Por quê, pastor? No momento de crise, Elimeleque abandonou a Belém de Judá, mas Belém de Judá passou pela prova e permaneceu, porque ela sabia que se restaurasse a adoração, vivenciaria milagres extraordinários. E se ouviu o zumbido, o barulho de quê, pastor? Deus visitou a Belém de Judá, dando-lhe pão. Nessa noite, se houver adoração, Deus está visitando tua casa, Deus está liberando testemunho sobre a tua vida. Não saia do cenário extraordinário. Não saia, está doendo, não saia, se apegue à promessa, não saia, não abandone. Quem tem que acreditar no teu chamado é você, quem tem que acreditar na palavra liberada é você. Se apegue, a Bíblia diz: apeguei-vos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que dela não vos desviei. Quem se apega à palavra vive milagres extraordinários. Sua família vai viver milagres extraordinários. Isso é para quem tem mão para levantar e glória para dar. Sua casa vai viver milagres extraordinários. Sua empresa não vai terminar esse ano sem viver milagres extraordinários. Enquanto você adora,
tem milagres extraordinários, porque a adoração foi restaurada nessa noite. O louvor foi restaurado nessa noite. Se você não dizimava, você vai voltar a dizimar. Se você não orava, você vai voltar a orar. Se você perdia as madrugadas, não, você vai voltar a acordar de madrugada, porque a oração, a adoração foi restaurada. Só quem crê adore a Ele nessa noite. Eu encerro aqui. Pastor, depois que Noemi e Ruth voltam para Belém, porque agora Belém saiu da carne seca, saiu da provisão, saiu da prova, e agora está vivenciando um milagre. Agora Belém está de carro, Belém está com dinheiro na conta. E aí me abandonou, foi? Fecha a porta para ela. Mas Belém é convertida, é restaurada e entende que nada é dela, tudo é dele. Tem gente hoje aqui que Deus está apertando para restaurar a adoração. Quando Noemi volta, murchinha, sem nada, ainda traz alguém que não é de lá, que não é povo de lá, mas com humildade quer entrar em Belém, terra da promessa. E aí, pastor, como é que Belém recebe ela? Versículo 19: assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu. Eu já fui Belém, eu já fui Noemi. Já esqueci chamado. Nós já passamos. Às vezes você está aqui, mas você, ó Noemi, abandonou seu chamado. Mas a Belém que morreu na cruz está dizendo: volta. Está dizendo: eu quero você de volta. Não vou te apontar, não. Eu vou mexer você com íntima compaixão. Você que está afastado, você que não está como Deus quer, o Senhor hoje vai restaurar teu altar, vai restaurar teu louvor. O Senhor está te chamando hoje, como você estiver. Se você se sente tocado pelo Espírito Santo, esse é o momento. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pode vir. Pastor, quero me restaurar. Quero restaurar minha vida com o Senhor. Quero restaurar a adoração. Quero restaurar a minha comunhão. Fique todos de pé, por favor. Você que não está orando como deveria orar, vem aqui à frente. Você que não está lendo a Bíblia como deveria ler, vem aqui à frente. Você que sua vida espiritual não está indo muito bem, vem aqui à frente. Venha restaurar a sua adoração nessa noite. Aleluia. Você que está afastado, vem aqui à frente. Hoje esse é o momento que o Senhor preparou para te restaurar. O Senhor hoje preparou esse momento para restaurar o teu altar e te visitar com pão poderoso. Porque a Bíblia diz que quando os discípulos se afastou, que partindo o pão, as escamas foram abertas.